Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui vocês já sabem, ciência e justiça estão sempre em evidência. E neste episódio nós vamos falar sobre um tema que é, sem dúvidas, né, Dani, a maior demanda da PCF, que é concurso público. Quando vai ter concurso? Como que faz para ser perito criminal federal? Quais são as graduações aceitas? Entre outras muitas perguntas, né, Dani? Exatamente, Gustavo. E para conversar conosco sobre esse tema, a gente recebe aqui os peritos criminais federais Gustavo Vilar e Francisco Elmer, que além de peritos, são também professores de instituições de concurso público, né? Cursinhos preparatórios. Eu agradeço aqui a presença de vocês e peço para que vocês possam se apresentar. Por gentileza, Gustavo. Ô Dani, muito obrigado aí pela recepção, muito obrigado, Gustavo. Eu fico muito feliz em ter sido convidado, juntamente aqui com o colega Elmer aqui à minha direita. E, bom, eu já atuava no órgão, eu ocupava um outro cargo dentro da Polícia Federal, mas eu fiz o concurso para perito criminal federal em 2013 e tomei posse em 2014. Nessa época eu fui lotado em Belém do Pará e lá eu tive a satisfação também de atuar como diretor regional da própria Associação dos Peritos Criminais Federais e pude experimentar a seriedade com que essa instituição, com que essa associação, ela encara os problemas da categoria, a luta pela criação de vagas e toda aquela assistência para o associado, que é muito reconhecida em seguida. Posteriormente, eu fui a Recife, Pernambuco, onde eu fui desempenhar a função de chefe do setor de administração e logística policial. Fiquei afastado um pouco da criminalística por 2 bons anos e retornei para a criminalística, dessa vez na minha cidade natal, João Pessoa, onde hoje eu me encontro atuando lá, assim, estou chefe do setor, mas sempre com um pezinho dentro da informática, área na qual eu sou graduado e sou apaixonado. Muito bem. Elmer. Olá, Gustavo. Olá, Dani. Obrigado aí pelo convite, né? Parabéns para vocês por esse trabalho que a gente está fazendo aqui na divulgação da associação. Vocês estão conduzindo muito bem. Fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidado. Eu sou médico, formado pela Federal do Espírito Santo. Estou no DPF desde 2019, ou seja, eu sou novinho, né, Vilar? E fui lotado direto aqui em Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística, por causa do meu setor, né, da minha área, que a lotação é direto aqui. Atualmente estou também diretor de assuntos parlamentares aqui da PCF, então estamos nessa briga pelas vagas juntos. E, como vocês falaram, quem é aí do meio de concurso talvez me conheça, dou aula de concurso, de medicina legal para concurso. Então, a primeira pergunta eu acho que é a que sempre recebemos em e-mails, nas redes sociais, no Facebook, Instagram, em tudo. Pergunta de milhões. A que não quer calar. Tem previsão de concurso? Então, eu começo dizendo assim, sempre me perguntam isso, né? Sempre procuram você nas redes sociais perguntar. E eu acho assim, qualquer previsão certa que derem é mentira, né? Qualquer previsão é uma especulação. Então, se eu falar 2024, 2025, isso é sempre uma especulação. Por quê? É um pouco difícil de explicar assim para quem é leigo, mas atualmente a gente está num entrave burocrático, que é a criação do Código de Vagas. Isso é, para você fazer um concurso, prover o cargo com um novo servidor, você precisa primeiro ter um código de vaga, você precisa que aquela vaga, aquele cargo, exista vago. E atualmente, para o cargo de perito, a gente está nesse entrave, a gente já solicitou, a gente que eu falo associação, né? Os órgãos, a gente solicitou, acho que tem 2 pedidos, um de 200 vagas e um de 800 vagas, não é isso? Não que necessariamente todas essas vagas vão ser concedidas no pedido, mas já foi solicitado e há muito tempo a gente está brigando. Tem déficit? Tem déficit, com certeza, né? Na verdade, tem um déficit gigantesco, né, Vilar, de peritos. Quem está na ponta, acho que sente até mais do que eu, como que a gente está precisando de colegas para trabalhar. Então, assim, há necessidade, há o déficit, que é grande, já foram acho que 2 concursos, né, para a Polícia Federal sem vaga para perito, e 2 concursos gigantes, inclusive, que chamaram até o último da lista. Em breve vai ser necessário fazer um concurso, com certeza, isso é uma necessidade do órgão, já foi solicitado, agora a gente fica dependendo o quê?
de questões orçamentárias, financeiras, que é sempre uma dificuldade, né, para o governo, e também de vontade, prioridade política, e a associação está sempre trabalhando por isso. Qual é a previsão? Não tem previsão. Tem necessidade, tem pedido de vaga. Não tem previsão, não tem como dar. Até porque tem uma previsão de aposentadoria, de um número grande de aposentados aí nos próximos 3 a 5 anos, né? Eu imagino que isso contribui de alguma forma para essa criação de vagas para vocês? Contribui com certeza, né? Principalmente a reforma da Previdência foi algo que acelerou bastante as aposentadorias, aumentou o déficit. Mas é o que eu falei, cai na mesma situação, essa situação de suspensão, né? De necessidade, pedido, e isso depende de muitas outras questões para andar. Vira e mexe o pessoal adianta, né? Vai ter concurso, não vai ter concurso, tem alguma sinalização de alguém ali do governo, mas por enquanto nada definido, a gente está brigando. Mas a orientação seria assim, não parem de estudar. O que vocês diriam aí para quem está esperando que essas vagas apareçam? Olha, Dani, eu tenho uma postura que é o seguinte: antes de ser concurseiro, a pessoa tem que ser um homem de fé, uma pessoa de fé. E uma das receitas para não aprovação é você esperar o edital sair. Se você esperar o edital sair para tão somente começar a estudar, você vai chegar à conclusão que não dá tempo de digerir a quantidade de conhecimentos. Mas eu já sou mestre, eu sou doutor, eu tenho pós-doc, eu atuo na área. Gente, concurso público é um ponto de vista, é uma maneira de se enxergar diferentemente o conteúdo. Às vezes, aquilo que é muito importante para a vida acadêmica, aquilo que é muito importante para a profissão, não é cobrado daquela forma no concurso. Então, o concurso ele tem também um viés diferenciado de estudo, uma maneira diferente de você enxergar o conteúdo. Então, com base nisso, é importantíssimo que o aspirante ao cargo de perito criminal federal, ele já inicie os seus estudos com base, pelo menos, nos 2 editais anteriores, mesmo que não tenha edital aberto. Porque na hora que ele vencer todo o conteúdo, e ele der uma segunda demão de estudos, ele vai ver que o nível de dúvidas que ele começa a tirar, o nível de conclusões, de certeza que ele começa a produzir, já é um nível bem mais profundo. E aí sim, quando esse concurso aparecer, ele já vai estar bem mais preparado do ponto de vista teórico. E, obviamente, existe também a nossa prova física. É um concurso que, diferentemente de alguns concursos existentes no Brasil, você tem também o teste de aptidão física. E nem sempre as pessoas estão naquela condição física. Então, quanto antes você começar a estudar, você vai adquirindo um condicionamento físico adequado para que lá na frente você intensifique o treinamento para o TAF. E se tudo der errado, você se tornou uma pessoa mais saudável. E tudo é constância, né, Vilar? Tudo é constância. O estudo, isso aí que você falou, Gustavo, meu xará, isso é importantíssimo, porque estudar para um concurso público não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então é o chamado devagar e sempre. Você tem que estar ali trabalhando com o seu tempo disponível, com o seu volume de estudos. Muitas pessoas às vezes não enveredam pelo ramo do concurso público porque elas acreditam terem poucas horas de estudo. Outras têm o dia inteiro para estudar, mas não conseguem dar conta. Então, é preciso também ter disciplina, gerenciar o tempo com o volume de informações a serem aprendidas. E tudo isso é um conjunto da obra, né? Não existe somente um fator preponderante que vai te tornar um aprovado. Existe uma série, um leque ali, um menu, um cardápio de atitudes que o candidato, que o aspirante, ele tem que tomar. E vamos entrar agora aqui nas fases do concurso. Vocês podem esmiuçar elas aqui pra gente? Quais são as fases do edital até a pessoa tomar posse? Quais são elas? Bom, eu vou falar aqui da primeira metade. Quando chegar na parte do exame médico, eu passo a palavra aqui ao doutor. Exatamente. Bom, a primeira fase do concurso público, ela começa internamente, que é estabelecimento do perfil profissiográfico daquele que você pretende contratar via concurso público, é uma fase interna. Posteriormente é feita a divulgação do edital, e lá no edital o candidato ele vai saber exatamente aquilo que pode ser cobrado. Geralmente, as fases são as seguintes: é feito primeiramente o teste teórico, que compõe de algumas questões, de várias questões objetivas e algumas questões dissertativas. Passada essa fase daí, tem o teste de aptidão física, depois o exame psicológico e, concomitantemente, a gente tem também a questão do exame médico. Não é? São feitos alguns exames para testar a rigidez, a saúde do candidato, para que ele consiga se enquadrar nas exigências do edital e ele verificar também se ele não se enquadra naqueles itens incapacitantes. Então, ele tem como eu posso entrar e aquilo que me impede de entrar.
Mas aí o doutor vai ficar com a palavra porque é a área dele. Tá bom. Então tem essa parte teórica, né, que o Vilar falou. Seguinte, a parte teórica, a gente tem o exame médico. O exame médico, assim, se for comentar um pouco sobre cada uma das fases, né, o exame médico é uma fase bem complexa, porque eu, particularmente, tenho a opinião que eles são bem rigorosos, sabe, no exame médico. Excessivamente rigorosos, né? Se você for levar em conta tudo que eles colocam como impeditivo ali, você não pode trabalhar com nada. Tudo bem que a atividade policial tem suas particularidades. Mas é uma fase bastante rigorosa, onde são muitos exames são pedidos, é até onerosa, né, para o candidato. Às vezes, muita gente cai nessa fase de forma até injusta, que consegue reverter judicialmente, que é outro assunto, né? Se você for judicializar, fica sob júdice. Depois, a gente tem o psicotécnico, que o Vilar estava até comentando ali antes da gente começar a gravar, né? São testes padronizados, testes bem gerais, assim, até um pouco bobos, né, para ver sua aptidão, bem básicos, mas hoje em dia a avaliação psicotécnica não se encerra no exame psicotécnico propriamente, né? Porque depois a gente tem a prova de títulos e a Academia Nacional de Polícia, que durante todo aquele período que você está lá, você está sendo avaliado. Então, sobre a prova de títulos, o pessoal vem muito preocupado também, né? O Vilar comentou assim, eu sou mestre, sou doutor. Aí tem gente que não que é o contrário, fala assim, não sou nada disso. E aí, eu consigo um concurso super concorrido? Se você for olhar, prova de títulos ali, eu não sei, um mestrado deve dar 1 ponto, um doutorado deve dar 1,5, 2, alguma coisa assim. Eu mesmo não tenho nada disso, né? Porque a prova objetiva vale 120 pontos e mais, geralmente, né, quando é CESP que faz, geralmente é a Sebrasp que faz, e mais a discursiva que vale ali uns 13 pontos. Então, assim, você consegue, se dedicando especificamente para o concurso, porque igual você falou, né, Vilar, uma ciência própria ao concurso, é uma coisa muito específica, então você consegue sim, tranquilamente, superar esse déficit aí, lógico, ajuda a dar uma desempatada, e aí vem a Academia Nacional de Polícia. A Academia Nacional de Polícia a gente também não pode falar muito, né, por causa do sigilo, naturalmente, do que é ensinado lá, mas assim, a minha foram 5 meses de um período de semi-internato, isso é, você entra lá na segunda de manhã, só sai no sábado na parte da tarde, né? Na parte da pandemia agora parece que foram mais curtas, mas mais intensas também, né? Sim. Então, 2, 3 meses, mas você não sai. Aula de manhã até o fim da tarde. E lá você tem aula tanto da parte geral de um policial federal, né? Então, aula de abordagem, aula de armamento e tiro, que os peritos, por exemplo, têm a mesma quantidade de tiros, acho que são 1.200 disparos, do que agentes, escrivães, delegados. Então, você tem a parte física, toda essa parte geral, e você ainda tem a parte específica pericial. E lá a gente tem aula, né, de toda o que a gente chama de clínica geral da perícia. Então, por exemplo, o Vilar é da área de informática, eu sou da área de medicina legal. A gente não vai ter aula só de informática ou só de medicina legal. Vai ter aula também, né, Vilar? Mas, assim, a gente tem ali a parte que a gente chama de clínica geral da perícia, que é local de crime, que é o beabá, que é o básico, veículo, documentoscopia, exame preliminar de drogas, que mais? Por aí vai, bombas e explosivos, né? Um geral também não vai se tornar um explosivista, mas você tem toda essa parte geral. E aí, passando por tudo isso, passando nos testes, que lá você é avaliado a todo momento, passando a avaliação psicológica, daí você toma posse e assume como servidor. Então, você colocou essa parte de clínica geral. Então, não necessariamente um perito que entre como o Vilar na parte de informática ou você na medicina legal tem que ficar preso à sua área específica de formação. Existem outras áreas que o perito pode atuar. Você citou local de crime. É isso mesmo? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o Vilar é até mais capacitado para falar isso, porque você esteve nas pontas, né, Vilar? Exato. É isso aí, Dani. Na verdade, o perito criminal ele tem que entender que ele é um policial federal. Então, o fato de eu ser versado em tecnologia da informação e informática não quer dizer que eu vou ficar somente com informática. Eu aproveito até o gancho, você pegou a pergunta que eu ia fazer. Que muitas pessoas perguntam, perito criminal é policial? Sim. Aí você já até respondeu, então é isso, né? É isso. Perito criminal é policial também, né? Perito criminal é policial também. Se você é de informática, você vai ver pendrive, mas você vai ver arma, você vai ver gente morta, você vai ver droga, você vai ver acidente de trânsito, e tudo isso
faz parte da clínica geral aqui, que foi citada pelo colega. E algumas áreas, pela própria natureza, fazem com que você fique mais imerso naquele tipo de especialidade. Por exemplo, em informática hoje, você tem uma demanda muito grande. Em todo o país a demanda é muito grande, mas não quer dizer que você não vai dar umas saídas da área de TI e concorrer à escala de sobreaviso, participar também da gestão, como eu sou de informática, mas estou na gestão do CETEC da Paraíba. Não quer dizer também que você não pode atuar como um diretor de uma entidade classista, que no caso aqui é a nossa APCF. Então, existe aí uma atuação holística do perito criminal federal. E até para ele pegar um gingado muito bom na atividade especialista da qual ele é formado, é importantíssimo esse conhecimento holístico, esse conhecimento transversal. Isso vai dando uma carga no próprio perito de atuação nas mais diversas áreas. Porque é difícil. Do ponto de vista teórico, eu consigo separar para você o que é engenharia legal, eu consigo separar para você o que é informática forense, eu consigo separar o que é medicina legal. Mas e quando o cara estava com um pendrive no bolso e foi assassinado dentro de uma construção civil? Aí você vê que agora essas três vertentes do conhecimento começaram a se misturar. Então é preciso que haja essa miscelânea. E é preciso também que o perito entenda que numa lotação inicial ele vai para um local que não necessariamente é a sua casa. Algumas especialidades você vai para um grande centro, no caso aqui da medicina legal, que é centralizada aqui em Brasília. Né? Ah, mas eu sou informático, eu acredito que a minha formação seria melhor aproveitada em São Paulo, cidade que coincidentemente eu moro. Na verdade, não é bem assim. Você vai primeiramente para as pontas e depois você volta. Mas eu já garanto, é apaixonante, de onde você for, esse Brasil é lindo e tem sempre uma oportunidade de você voltar para casa. Todos que já foram, já voltaram. Não existe nenhum que não voltou porque que quis voltar e não conseguiu. Não existe isso. É uma situação que é apaixonante. Alguns que foram e ficaram porque sim, montaram, né? a vida nos quiseram. lugares, Exato. né? Fizeram a vida ali. Eu vou fazer uma pergunta para o Elmer, porque eu acho até uma curiosidade minha, assim. Você estudou medicina, se formou médico, provavelmente fez uma especialização e fez um concurso para perito. Você está realizado hoje no que você está fazendo? Como é que foi isso na sua cabeça, assim? Cara, Acho que as pessoas devem fazer muito essa as pergunta pessoas para você. perguntam assim, mas você é médico e lida com morto e treina armamento e tiro para matar as pessoas? Não, calma, não é bem assim. Assim, as pessoas perguntam, mas isso é até meio curioso, assim, né? Já que você fez a pergunta mais pessoal, eu fazia matemática antes de fazer medicina, fiz um semestre de matemática. E aí eu tava lá no curso, teve uma greve, assim, interminável na UFES, e eu comecei a sentir que eu não tava muito... Não era muito o meu curso, assim, comecei a procurar outras oportunidades de emprego, sabe? Fora da área, eu falei, não, peraí, então tem alguma coisa errada. E nessa época eu tinha um concurso para a Polícia Civil, pra gente mesmo, né, da Polícia Civil do Espírito Santo. Eu estava estudando para comecei a estudar para esse concurso. Bem cru, não sabia o que era concurso, não sabia como estudar, peguei o material, saí estudando, talvez como muita gente começa a estudar hoje, né? E aí estava estudando para a Polícia Civil até que eu tive esse insight. Falei, não, peraí, se eu estou estudando para uma coisa que não é minha área de formação, é porque eu deveria focar na minha área de formação. E daí, por motivações pessoais também, minha mãe trabalhava na área da saúde, fui fazer medicina. Estudei para vestibular, ali alguns meses, passei, fiz 6 anos de medicina. E ele sempre fala assim, durante a faculdade, a especialidade vai escolher você, né? Então, se é gastro, se é cardio, se é pneumo, enfim, o que seja. E eu passei, gostei um pouco de psiquiatria, mas assim, não tinha a especialidade que me escolhia, até que eu conheci a medicina legal, que é justamente a interface, né, da ciência, da nossa área de formação, com a justiça. E eu sempre falo para minha esposa também, ela é da área do direito, eu falo assim, a gente está trocado, porque eu gosto muito do direito, eu me interesso muito por direito. Então, de repente, eu me vi alguém, um técnico, um médico, que geralmente vai para a área assistencial, né? Vai ali para cuidar das pessoas, mas eu me vi com esse interesse pelo direito, com essa aptidão, com essa vocação policial. Eu falei, cara, dá para fazer isso aqui é maneiro. E assim, aí é curioso, né? Porque eu falo que é um ciclo. Quando eu comecei a estudar para medicina, eu estava estudando para concurso para carreira policial. Fiz 6 anos de medicina para voltar para o mesmo lugar
para estudar para concurso, para carreira policial, porém agora para perito, que eu descobri que tinha essa oportunidade de atuação. E assim, lógico, você deixa algumas coisas de lado, né? Você talvez podia ganhar um pouco mais, fazendo uma outra especialidade, mas até pelo cargo que eu ocupo hoje, né? E pelo trabalho que eu faço, eu estou completamente realizado. Então, se esse é o medo das pessoas, não tenha medo, né, Vila? Não tenha medo. Dá pra se jogar. Sem Fazer medo o de que ser se feliz. gosta, né? Ah, com certeza. E eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade, que vale ressaltar também, né? Como vocês até já falaram aqui, quando abre o edital para concurso de perito federal, nós temos na Perícia Federal 19 áreas, né? Eu acho que vale ressaltar também que quando abre um concurso, não necessariamente abre concurso para todas as áreas, né? Eu acho que vocês podem destacar isso um pouquinho mais para a gente e falar isso até para o pessoal tirar essa dúvida também, né? Porque às vezes pode ser que um concurso abra para 3 áreas específicas, né? E aí as pessoas ficam tem muitas pessoas, por exemplo, nunca mais abriu vaga para física. Nunca mais abriu. Quando que vai abrir vaga para biologia? Se bem que biologia normalmente tem contemplado, né? Mas, por exemplo, física o pessoal sempre busca nas redes sociais. Quando que vai abrir vaga para física? Então é importante ressaltar que nem sempre os concursos contemplam todas as áreas, né? Porque a Perícia Federal realmente tem muitas áreas, né? Exato. O que o candidato tem que lembrar é que o concurso público ele é feito para suprir uma necessidade do Estado. E não é uma benesse, não é simplesmente ali, vamos atender a todos. Existem algumas áreas que quase sempre estão contempladas, mas com uma quantidade pequena de vagas. Você acabou de citar a área de ciências biológicas. Você tem uma quantidade limitada, mas que sempre tem. Já tem a área de engenharia mecânica e a área de física, que eu não lembro a última vez que teve. Na minha mente aqui, a última pessoa que eu lembro aí, o físico que prestou para essa área daí foi o Lerre, né? Eu acredito que foi o Lerre. Eu acho que também. Foi o Lerre no concurso de 2004. Agora, tem outras áreas que, por sua característica, elas estão sempre na moda. Por exemplo, informática, engenharia civil e contábeis é quase certeza existir em todo e qualquer concurso para perito criminal federal. Por quê? Porque os crimes de lavagem de dinheiro, os crimes de construção de obras fraudulentas e a parte de informática que permeia todas essas áreas daí, da 1 até a 19, sempre há essa necessidade. As outras áreas aí vai depender da sazonalidade ali, do que acontece na questão da criminalidade nacional e em nível internacional e também da necessidade de contratação do próprio Estado. E quando eu falo de Estado, eu me refiro à República Federativa do Brasil. O seu concurso, Elmer, de 2019, teve bastante vaga para medicina legal. Teve, mas foi uma exceção, né? É isso que o Vilar falou, assim, você tem que dividir entre várias áreas conforme a necessidade do órgão. Então, o pessoal sempre pergunta, vai ter vaga para médico? Eu falo assim, olha, e nunca é informação interna, é totalmente achismo mesmo. Falo, eu acho que vai, mas assim, sempre vai ser uma ou duas. Acho difícil passar de 6, entendeu? Porque você tem que dividir em várias áreas e porque é sempre uma briga, uma disputa, que a gente falou aqui no começo, para conseguir essas vagas. Então, eu sempre falo, olha, se prepara para um concurso concorrido, né? Você não pode ter medo da concorrência, mas às vezes a concorrência é muito alta. Acho que no meu foi alguma coisa tipo 800, 900 para 1, alguma coisa assim. Mas acabou que depois eles foram chamando, então às vezes você não passa dentro das vagas, mas você fica ali no concurso, na reserva, e eles podem te chamar e tem sido feito isso. Então foram chamando, acabou que entraram 8 ou 9 médicos no meu concurso, mas foi uma exceção da exceção. Geralmente você tem que estar preparado para poucas vagas. E o Vilar comentou, e eu complemento aqui, também me perguntam isso, né? Informática, contabilidade, engenharia civil, informática e contabilidade mais até, né, eu acho. São, assim, disparados o feijão com arroz do concurso, porque pelas atribuições, né, da Polícia Judiciária da União, então você investiga os crimes de colarinho branco, tem muita demanda. E também não é informação interna, o que eu vou falar aqui de forma alguma, achismo, mas eu vejo assim, quando me perguntam, qual que você acha que vai ser a área que vai ser priorizada? Eu vejo uma carência muito grande hoje em dia de meio ambiente, né, lá nas eu pontas. acho também. Todas as áreas de meio ambiente ali, florestal, ambiental, eu vejo uma carência do órgão, ainda mais agora com a criação da DAMAS, né, da Diretoria da Amazônia, com esse enfoque, eu acho que é uma área forte.
E eu vejo também, meu raciocínio é esse, criaram recentemente a área 19, que é uma área voltada para biologia molecular para atuar com Isso. genética, que eles têm a demanda que está Crescendo, né? crescendo e está travada, é um gargalo. Eu também acho que são duas áreas que têm... São Potencial, promissoras. São promissoras. E essa área 19 acho que é veterinária, biologia, biomedicina, e tem mais alguma coisa, porque... Que são voltadas para o DNA, né? Isso, você tem que olhar lá no edital quais são as graduações que são aceitas, né? Lá está especificado. E aí tem uma dúvida também que sempre fazem para vocês, que fazem para mim, que fazem para todo mundo, que é se aceita tecnólogo. E aí vem um bizu, não sei se estou dando muito bizu aqui, mas tem um colega, por exemplo, que a gente quer fazer para perito. Ele está lotado com a gente lá e ele quer prestar o concurso para perito. O pessoal faz muito isso. E ele é formado em odontologia. E me pergunta, vai ter odontologia? Cara, se tiver, vai ser... É uma dessas áreas igual física, né? Se tiver, vai ser uma, assim... E aí, o que ele fez? Ele está fazendo um tecnólogo na área de informática, não sei especificamente qual a formação lá, mas ele foi no edital, viu qual formação que é aceita, fez um tecnólogo, porque o tecnólogo também é um curso superior, também é aceito tecnólogo, não é aceito esses curso de perícia criminal, isso aí não existe, né? Isso aí não te torna perito criminal, muitas vezes nem é aceito no concurso. Mas ele fez um tecnólogo numa dessas áreas que mais é aceita e já está se preparando para o concurso, e veja só, a gente nem tem previsão, tem nem vaga para concurso, mas ele já está se preparando. Então, acho que é um bom bizu aí para quem está nesse dilema aí, qual área é aceita, vai ter concurso, não vai ter, né? Para quem tem certeza, é o sonho, acho que são bons caminhos aí. Complementando a tua informação, você vê que agora a própria Polícia Federal ela tem uma postura ampliativa. Não é mais uma postura restritiva. Há um tempo atrás, se você entrava no próprio site da Polícia Federal, lá onde tem as facs, lá você perguntava, se tinha a pergunta já pronta. É aceito tecnólogo para... Aí lá, não, tinha um sonoro não no início. Hoje não, já está escrito sim, pode. E se você tem alguma dúvida, você consulta o decreto 5116/2004, que lá tem todas as áreas, que são todos os cursos voltados para a área de perícia criminal federal. Agora tem outro bizu. Às vezes o nome do teu curso não é exatamente o nome que está lá. Mas a grade curricular, ela tem uma interseção de 90% a 95%. Aí cabe você consultar o site do MEC para ver esse tipo de interseção. Porque muitas vezes você está diante da mesma formação com um rótulo diferente. E acreditando que o rótulo é o que vai te fazer entrar ou não, aí você desiste de estudar ou você vai buscar novos horizontes por acreditar que não está enquadrado. Então esse aqui é o bizu. A postura é ampliativa. Principalmente, eu digo isso aí porque me perguntam muito na área de informática, e a área de informática, acredito, é aquela que tem mais nomes de cursos de graduação, né? Tecnólogo em processamento de dados, tem também tecnólogo em sistemas da informação. Então você vai ter aí uma salada de rótulos, mas é importante enxergar a grade curricular desses cursos aí e fazer a interseção lá com aquilo que o MEC disponibiliza de forma aberta para qualquer cidadão que quiser fazer a consulta, tá certo? E na dúvida, Decreto 5116/2004, lá tem todo esse rol de formações que são adequados ao cargo de perito criminal federal. Eu aproveito para fazer uma propaganda até do site da APCF também, que é www.apcf.org.br, que nós temos também uma ala de dúvidas frequentes, que também tem essas respostas também, se curso de investigação forense e perícia criminal é suficiente para ser aceito, quais são as graduações aceitas também. Só entrar no nosso site também, que tem essas dúvidas lá que o Vilar e o Elmer estão tirando aqui no nosso podcast, tá, pessoal? Vocês colocaram que essa parte de estudar para concurso exige disciplina, perseverança, e o Vilar até acrescentou que precisa ter fé. Não existe receita de bolo, né, para isso, mas como foi para vocês o preparo? Eu vou pedir para o Elmer começar, que o concurso dele foi o último, né, de perito criminal, então ainda está fresco aí na sua cabeça, provavelmente. Como é que foi esse preparo? Compartilha aí com o pessoal que está escutando, dá suas dicas aí já para eles. É isso, eu também acho assim, igual vocês falaram, né? Se você for exaurir o tema de concurso, a gente vai precisar de uns 10, 15 podcasts, né? Então também, às vezes o pessoal pergunta, como que você estudou? Eu falo, não, mas peraí, formule melhor a sua pergunta, porque isso é muito vago, né? Mas tem uns bizus, assim, principalmente, eu acho, os maiores erros que eu vejo. Não é nem os acertos, né?
mas os maiores erros, aquilo assim que te impede de estudar. Para mim foi um pouco intuitivo, acho que porque eu já tinha feito muitas provas durante a vida, mas depois eu fui ver que não é para as pessoas tendo contato com os meus alunos, né? Então, alguns dos grandes erros que você tem que ter em mente quando você estuda para concurso, quando você tem outro estudo. Primeiro, não revisar, né? Acho que você ter uma rotina de revisões ali é muito importante, porque a gente está acostumado, na escola a gente é ensinado assim, né? Que o estudo você chega, senta lá na cadeira, fica tantas horas seguidas acompanhando o professor, fica ali igual uma esponja, tentando absorver passivamente, né? E o que vier é lucro, o que não vier, isso é estudar. E assim, eu acho que essa é uma dica geral, uma mentalidade, que justamente quando você estuda para o concurso, o estudo ele é seu, né? O estudo você tem que entender como você lida melhor, como você aprende melhor, tentar encontrar as melhores estratégias e não terceirizar, e não esperar que isso venha passivamente. Quando eu estava estudando vestibular também, a minha rotina, só para fazer um paralelo, era o seguinte: eu acordava às 7 horas da manhã todo dia, eu só estudava para vestibular, então, diferente do concurso que eu tinha que conciliar com a faculdade. Acordava às 7 horas da manhã, estudava, parava para o almoço, estudava até às 5h30, 5h30 eu ia para o pré-vestibular. Só que o pré-vestibular era meu momento de descanso, que eu ia lá justamente para ficar lá, aula que eu quero prestar atenção eu presto, que eu não quero eu não presto, mas o meu estudo era sozinho, percebe? E minha aula lá à noite era totalmente zoneada, era noite, né? Então assim, tinha um cara que fumava maconha dentro da aula lá, e não tinha o que fazer. E aí teve uma vez que um professor me ofereceu para eu ir para uma turma de medicina pela manhã. Eu fui nessa turma de medicina, primeiro que assim, já era um horário que não era bom para mim. Eu sou um cara muito vespertino. Meu horário que eu sou mais produtivo, meu cronotipo é vespertino, eu sou produtivo ali 1, 2 da manhã, se deixar. Eu tenho que me policiar para me adequar, para minha rotina ficar mais diurna. Mas então assim, eu vi que se eu fosse seguir aquela rotina, que geralmente as pessoas seguem, eu ia ter que acordar cedo, no horário que eu não sou produtivo, que eu demoro para acordar, que eu ia ficar lá assim, A aula pela manhã durava mais tempo e o professor dava menos conteúdo do que à noite, porque eu via a mesma aula à noite e pela manhã, e o pessoal ficava fazendo um monte de perguntinha besta, professor, com as perguntinhas que já sabe a resposta. Eu olhei e falei, cara, ninguém vai passar nessa turma, ninguém vai passar. Eu fui uma vez para nunca mais, eu fiquei na turma da noite, que o cara fumava maconha, e era muito melhor para mim, porque era mais produtivo, se adequava melhor. Então, assim, eu acho que esse é uma coisa que você tem que sair daquele estudo passivo, que você espera que o cursinho, o professor dê tudo, tem que ter um bom cursinho, um cursinho online, você estuda com o melhor professor do Brasil, não tem aquele negócio, tem um curso lá em São Paulo que é muito melhor. Não, você estuda com o mesmo professor, você estuda na hora que é melhor para você, no tempo que é melhor para você. Então, você não precisa estudar 6 horas seguidas se não for produtivo. Você foca na qualidade do seu estudo, né? Então, você estuda ali, faz suas pausas, estuda no horário que é melhor para você, acelera a aula para você ser mais... Eu falo que é um estudo competitivo, né? Você está estudando e você tem que sair à frente do seu concorrente. É igual uma corrida que o Vilar colocou no começo. Então, você adequar o estudo para você, fazer as revisões, que é uma coisa que a gente não tem costume de fazer isso quando a gente estuda, né? Na escola normal, assim. Até no pré-vestibular, geralmente te tratam dessa forma, só te jogam na sala de aula e você não é dono do próprio estudo. E o outro erro muito comum, para finalizar assim de forma geral, que é um assunto muito extenso, né? Mas o outro erro muito comum é não fazer questões também. Eu vejo que tem gente que tem medo de fazer questão. E assim, você, na realidade, eu falo, eu não sou professor de medicina legal, sou professor de medicina legal para concursos, que é diferente. Você pode saber muito de medicina legal, mas o concurso tem aquelas mesmas pegadinhas, aquele mesmo jeito, aqueles mesmos bizus, macetes, né? E isso você só pega fazendo questão. E tem gente que tem medo de fazer questão, né? Tem medo de se testar alguma coisa assim. Mas, às vezes, se você faz uma bateria de questões ali, você pode nem ter um entendimento global, muito profundo do assunto, mas você tem o suficiente do que é sempre cobrado, dos pontos que são reiterados em concurso. Então, assim, se eu fosse resumir linhas gerais, o que eu fiz lá no meu vestibular, que depois eu repliquei no concurso, adaptando, o que eu vejo que as pessoas erram, é ter uma rotina própria ali, um cronograma próprio, onde você divide de forma mais ou menos estratégica os conteúdos do que pesa mais, do que pesa menos na prova, onde você estuda conforme a sua rotina, faz revisões periódicas, tem toda uma ciência para isso também,
e faz questões, que acho que são os grandes erros que quem estuda para concurso não sei se é mais ou menos isso que o Vilar pensa, tem algo a acrescentar, mas... eu queria acrescentar sim. A primeira coisa que a gente tem que se basear na questão do concurso é entender o seguinte, tem que ter o pontapé inicial. Eu quero estudar para concurso. Bom, só tem um detalhe. Todo organismo vivo, ele é movido a 2 instintos básicos. A busca do prazer e a fuga da dor. Isso explica porque ninguém é viciado em colocar dedo em tomada de energia elétrica, porque é só dor, não tem prazer. E estudar para um concurso público não é algo tão prazeroso. Você tem que mirar no prazer que vem depois, naquilo que vem depois. Um dos erros que eu cometi, e para mim funcionou, e eu reconheci isso como erro, foi começar a estabelecer metas para mim e benefícios para mim. Por exemplo, eu coloquei algumas metas materiais para mim. Eu quero um carro top. Aquela moto daquele filme que eu assisti, eu queria aquela moto. Mas é tanta dor que você vai tendo no caminho que você começa a relativizar o seu sonho. Você começa a dizer, não, eu não preciso, não, aquele carro mais não, dá para ser o meu Fiatzinho Uno 2 portas, pintura sólida, com curva para os 2 lados, né? Com todo respeito ao veículo, mas assim, você começa a... E eu comecei a desenvolver mais isso aí quando eu comecei a estabelecer sonho com os outros, porque aí eu não podia mais abrir mão. Eu estabeleci um sonho de construir uma casa para a família, de pagar um plano de saúde melhor para os meus filhos, um colégio bom para os meus filhos. Aí esse eu não podia mais abrir mão. Então a gente começa a se motivar. Cada um tem sua motivação. A minha foi essa daí. E no trajeto você começa a perceber o seguinte, que o conhecimento que vai ser cobrado no concurso é tão somente aquilo que está no edital, nada mais do que está no edital, tão somente o que ali está. E às vezes o aluno faz, não, eu tenho que ler um livro de redes inteiro. Não, você tem que ler somente o que está no edital. Você só precisa estudar o que está no edital, não mais do que isso. E te digo mais, quando você começa a avaliar os editais anteriores, você vai ver que tem conteúdos ali dentro do edital que nunca foram cobrados. Estão no edital, mas nunca foram cobrados. E tem aqueles conteúdos que são recorrentemente cobrados. E aí vem a importância do que o Elmer falou, responder questões de concurso. Há uma observação ali, é uma relação empírica que a gente adquire, que é quanto mais questões de concurso a gente responde, menor vai ser no dia da prova a dependência da sorte. Por quê? Porque o assunto ele é exíguo, o assunto ele é limitado, não tem como inventar. Vou dar um exemplo aqui de uma área, da área do direito, aquele assunto poderes administrativos. Né? Poder de polícia, poder regulamentar. Então, isso aí não existe pergunta sobre isso que já não tenha sido feita. Então, a partir do momento que o aluno ele começa a responder essas questões, ele começa a adquirir ali uma massa. Tem hora que ele responde a questão ali com base só no sentido aranha dele. Ele bate o olho e faz, cara, isso aqui está errado, eu não sei o porquê, mas eu... E outra coisa, a questão de concurso, ela é feita, você vai usar ela em 2 fases. Na fase que você está aprendendo, eu aconselho que você faça questões de qualquer banca. De múltipla escolha, certo ou errado, e por aí vai. Agora, quando você estiver perto do seu concurso, já escolheu a sua banca, você começa a especializar o estilo, vai também pegando as questões mais recentes, afinal de contas, a banca sendo a mesma, mas o componente humano que está ali por trás da banca vai mudando. Aquilo que era dado como errado no passado pode ser dado como certo agora no presente. E por aí vai. E na internet você vai encontrar vários cursos online, você vai encontrar materiais, principalmente bancos de questões. E aí a minha dica, tenta responder a questão, e evita olhar os comentários de quem respondeu. Porque muitas vezes o comentário da pessoa que respondeu ele é totalmente errado, mas te conduz à resposta correta. E você internaliza um conhecimento que tu só vai responder certo aquela pergunta. Todas as demais do mesmo assunto você vai errar, porque o raciocínio que o cara utilizou foi completamente falacioso. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam, Gustavo, quantas horas você estudava por dia? Eu digo, bicho, depende. Você pode até fazer a métrica, a hora de estudo, desde que você seja uma pessoa disciplinada. No fim das contas, você vai ver que o que interessa é o volume. Claro que quando você é disciplinado, você adquire um certo volume naquelas tantas horas. Por que isso aí as pessoas perguntam? Porque geralmente as pessoas que estão estudando para concurso dizem o seguinte, olha, eu estudo 4 horas por dia, só que essa pessoa não passou ainda. Ou então ela demorou 4 anos para passar. Aí você que só tem 2 horas para estudar, bate o olho e faz, regra de 3, né? 4 anos para passar com 4 horas, eu que tenho 2 vou demorar 8. E não é uma relação direta. É a maneira com que essas horas elas são aproveitadas, que você faz render. Seja quem tem aquele comportamento de aprendizado vespertino, aquele que tem ou então aquele que tem o comportamento de aprendizado fragmentado, porque não tem tempo. Né? Tem menino para criar, tem cachorro para dar de comida, tem o corre do dia a dia. E você vai encontrar todos esses modelos. Na academia a gente conversa muito, você vai encontrar a pessoa que tinha todo o tempo do mundo e passou, a pessoa que tinha pouco tempo e não passou, passou,
o amigo dele que tinha todo o tempo do mundo, mas não sabia aproveitar e não passou. Então, assim, você vai encontrar todo tipo de situação. Mas uma coisa eu te garanto, a quantidade de questões que você resolve, ela vai influenciar diretamente nas tuas chances de aprovação. Voltando àquilo que a gente falou no começo, não é porque você é mestre, porque você é doutor. Aqui se chama de... Aqui nós temos agora a vocação do concurso. E o concurso ele tem um viés meio... Né? Outra coisa também, na hora de responder os quesitos, você tem que responder não somente aquela área que você está confortável. Você tem que responder também quesitos daquele material que está no edital que você não gosta. Porque, afinal de contas, vale o mesmo ponto. Tanto faz você responder aquela questão cabulosa de medicina legal, aquela questão cabeluda de informática, como aquela questãozinha básica, vai valer um ponto do mesmo jeito. E nessa corrida de cavalos, assim, um focinho assim à frente já vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Então essa daí é a linha do campeão, a dieta do guerreiro. É engraçado que você fala e as coisas se repetem, assim, né? Você vê, você falou, tem várias rotinas, mas tem alguns detalhes que você vê que todo mundo que passou sabia, porque leu em algum lugar, ou intuitivamente. Isso, acho que 2 pontos, assim, a gente tem tempo para desenvolver um pouquinho? 2 pontos que eu até vou repetir um pouco, mas eu reitero o que o Vilar falou, que é realmente muito importante. Sobre você não estudar só o que você gosta, né? Eu vejo muito isso, os concurseiros, eu quero fazer concurso para carreira policial, vou estudar direito penal, processo penal. Só que você vai olhar, às vezes, hoje em dia, né, a gente não falou muito da estrutura da prova, né, objetiva, que geralmente é a Sebrasp que faz, não é garantido, mas geralmente é essa banca da Polícia Federal. Você vai olhar, direito penal, processo penal te dá 5, 6 questões de 120. E aí, por exemplo, quando eu fiz a minha prova no 120, 70 de medicina legal e 60 da parte geral. Lógico, eu tenho que estudar medicina legal, tenho que focar, é a maior parte da prova. Porém, eu não posso estudar só isso. Por quê? Porque todos os meus concorrentes vão estudar isso. Todo mundo gosta de estudar aquilo, né? Eu tinha que estudar, eu tinha que ter um diferencial. Então, eu tinha que estudar também a parte que eu não gostava. Veio uma matéria que é chata, sei lá, direito administrativo, 8.112, mas que é uma matéria que sempre cai, que é fácil, né? Que era estrategicamente vantajosa para mim estudar, eu tenho que estudar e aquele vai ser o meu diferencial. Eu dou aula para a carreira de delegado e lá eu vejo o movimento inverso. O pessoal estuda só direito penal, processo penal e não estuda medicina legal, por exemplo. E às vezes vem 10, 11 questões, numa prova de 120 é muito, de medicina legal, questões fáceis. Professor, não estudei, veio muita questão, errei, deu bobeira, foi um erro. Então, assim, não estudar só o que você gosta. E sobre isso de carga horária, tem essa métrica, né, de horas líquidas de estudo. Também não vejo muito sentido, assim, você ficar medindo suas horas, porque, igual eu falei, quando eu estudei para o vestibular, eu vivia para estudar. Quando eu estudei para o concurso, eu fazia faculdade. Então, quanto tempo você levou para se preparar? Eu levei 9 meses para preparar. Mas, assim, tinha época desses 9 meses que eu estudava 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Que era o que dava, que eu tinha que conciliar com a faculdade. Então, durante a semana não podia, dava plantão, não sei o quê, no final de semana eu tinha que estudar para a faculdade, era o que dava, eu estudava 2 horas no sábado, 2 no domingo. E aí, à medida que a faculdade ia ficando mais ou menos tranquila, eu ia adequando, até que sim, próximo do edital eu tinha uma rotina bem intensa. Mas isso é outro ponto, assim, né? Cada um tem sua dificuldade da rotina e não adianta, o Gustavo faz crossfit, né? Dá pra você pegar, Gustavo, um cara que nunca fez, jogasse no primeiro dia e falar, vai lá, faz um Murphy. Não dá. Não dá. Então, assim... Nem eu faço. Então, assim, não dá pra você pegar uma pessoa que nunca estudou, é como uma corrida. Você joga ela numa maratona. Não. Primeiro vamos fazer um aquecimento, vamos começar devagar, vamos correr ali 100 metros, 400 metros, você vai ganhando um ritmo, né? Você vai ganhando ritmo na medida da sua rotina, não tem uma regra. Focando sempre na qualidade. Então, estudar 8 horas de qualquer jeito, botar lá igual o Netflix, ficar assistindo, né? É diferente de estudar 2, 3, 4 horas, mas assim, fazendo questão, raciocinando, resumindo, revisando. Então, você começa no ritmo que dá, vai aquecendo e aí depois, perita explica tudo pela ciência, né? É inércia. A inércia é quando você está parado, você tende a ficar parado. Mas quando você está continuando, você tende a continuando. Então, você vai ganhando aquele ritmo, o estudo vai ficando mais natural, porque as pessoas têm muito isso, né? A pessoa, vou emagrecer. Faz a dieta mais restritiva, começa a fazer 2 horas de bike todo dia. Não. Vai implementando isso na sua rotina aos poucos e isso vai ficando mais natural, sempre focando na qualidade. E aí você vai ver justamente que tem todos os tipos de rotina. Então, eu sempre, quando eu estudava, eu tinha para mim, isso de certa forma foi até bom,
mas eu tinha para mim que os meus concorrentes iam ser assim, os melhores do país. Isso me forçava a estudar mais, porque eu estava sempre aquém, eu estava correndo atrás. Mas quando eu fui ver, você tem algumas coisas que todo mundo acerta, alguns erros que as pessoas que são aprovadas não cometem, mas assim, todo mundo tem uma rotina imperfeita, sabe? Todo mundo tem suas dificuldades. Então eu estudava durante a faculdade, tem gente que é mãe, tem gente que trabalha, né? Todo mundo tem uma rotina imperfeita, mas é possível fazer aqueles ajustes porque justamente todo mundo tem a mesma rotina imperfeita que você. Não é a mesma, mudam qualitativamente, mas todo mundo tem os mesmos obstáculos. Então não é questão de se comparar, é questão de focar na qualidade do seu estudo. E é possível, com toda a rotina, fazendo ajustes. Você começa a estudar um pouco antes, se você tem menos tempo por dia, mas fazendo ajustes, mas é possível se preparar assim. Não é coisa para super-homem, só para quem vive para estudar. Não, tem de todo tipo de gente mesmo, igual o Vilar falou. Isso aí, Elmer, que você falou, é importante até para servir de incentivo para quem está assistindo aqui esse podcast. Eu quero avisar para vocês o seguinte, eu nunca fui um aluno brilhante na faculdade. Até porque eu era militar do Exército em Recife, minha faculdade era em João Pessoa. Então, todos os dias eu viajava 120 km, assistia aula e voltava 120 km. Então, e durante o dia eu trabalhava com adestramento de tropas. Então, como é que você consegue? Que hora é? Eu não tinha essa qualidade. Então, a faculdade foi uma faculdade normal. Agora, a partir do momento que você se dedica, que você entende que o concurso público dá para você se dedicar, então é como dizia o filme do Indiana Jones, no momento lá, que ele vai, somente o homem penitente passará. Aquele que realmente fizer o dever de casa, fizer ali seguir a rotina. O concurso ele não é feito para o superdotado, o concurso não é feito somente para aquele que é o primeiro lugar em Harvard. O concurso ele é feito para aquele que quer passar, que acredita que vai passar e vai cumprir todas as etapas de estudo para ser aprovado. Interessante aqui, parece até que foi combinado, mas não foi. A competição que o Elmer acabou de falar aqui, né, que ele pelo que eu entendi aqui, né, que ele competia consigo próprio, eu também, Elmer, por coincidência, eu também fazia isso. Eu criei um competidor imaginário. Eu criei, meu competidor era um japonês que dormia menos do que eu, era mais inteligente do que eu, aprendia mais do que eu e quando chutava, acertava. Então era esse cara que eu tinha que correr atrás. Né? Então é uma guerra interna, é um exercício de fé, e aí nesse trajeto tem oscilações, ora você quer, lá em cima, daqui a pouco você, meu Deus, não vai ter, e só vai vir notícia ruim para você, ninguém vai chegar te incentivando. E aí, fulano, o concurso não chegou não? Rapaz, será que vale a pena? Né? Então você vai ter toda uma atmosfera assim ao teu redor que vai, se você não se automotivar, ela naturalmente vai acrescentando atrito aí na tua trajetória e você vai tendendo a parar. É por isso que eu sempre uso essa questão da analogia da fé. Eu queria aproveitar esses últimos minutos do podcast para a gente responder algumas dúvidas frequentes sobre o concurso. Aí, se vocês puderem ser um pouco mais rápidos nas respostas, tá? Ping-pong, bate-bola. É, mais estilo ping-pong, tá? Queria que vocês falassem sobre a prova de títulos, por exemplo, pós-graduação, mestrado e doutorado, ajuda na atividade pericial, como é isso na prova de títulos? No concurso ou na atividade? Na atividade e no concurso. No concurso, se eu me lembro bem, que é mais recente meu concurso, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, tempo de atividade policial e tempo de... como servidor, agora não lembro. Mas tem um outro tempo lá que são o que conta. Comentei um pouco no começo, conta pouco, é um diferencial, mas você consegue tirar essa barreira aí. E assim, com certeza sempre ajuda, né? Você tem mais conhecimento na sua prática profissional, mas você vai aprender um outro universo, que é essa prática voltada para a justiça, né? Que às vezes é muito diferente da prática comercial no dia a dia, no meu caso, na assistencial. É um diferencial, mas para o concurso em si não é o principal, né? Não, de forma alguma. Concurso é o que o Vila falou. É o que cai na prova, no concurso, que é sempre cobrado, aquela repetição. E esses pontinhos são ali um pontinho mínimo, outro que vai desempatar, faz diferença, mas nada que você não consiga tirar essa desvantagem de um outro concorrente. Aí, pro Vilar, eu queria perguntar sobre a escala do perito. Muita gente tem essa dúvida, como é que funciona a escala do perito, e você falou sobre o sobreaviso. Como é que funciona isso? O sobreaviso, ele funciona de acordo com a realidade local, com o efetivo local. Algumas localidades têm uma escala de sobreaviso semanal. Como é que a coisa funciona? Você cumpre o expediente normalmente, não é como nas perícias estaduais, onde 40 você horas. tem 24, 72, não é o nosso caso.
Nós temos aí o cumprimento do expediente normal, você vai ter que se doar como está no edital 5 vezes 8, 40 horas semanais. E você também vai ter a semana de sobreaviso, ou seja, você continua dentro do expediente, mas em condições de atender as ocorrências daquela região. Agora, em algumas localidades, esse sobreaviso é de 3 dias. Em algumas outras localidades, são de 5 dias, de uma semana inteira. Vai depender do efetivo disponível e da disponibilidade do pessoal local. Em alguns lugares, a coisa funciona bem com 3 dias, em outros lugares funciona bem com uma semana. Mas o que é fato você vai distribuir seu tempo entre a atividade corriqueira e a atividade de sobreaviso. Vai perguntar da lotação também? Eu ia perguntar, uma antes da lotação, as pessoas sempre perguntam essa. Se peritos, depois que já ingressaram na Polícia Federal, podem fazer parte do COT e do CAOP, por exemplo? COT, CAOP, GPI, né, que são os nossos grupos táticos. Os grupos táticos. Isso aí varia. Tem épocas que é da administração, ela entende, nós não queremos peritos, porque tem pouco perito, e ela restringe. Mas, por exemplo, o último edital do COT, salvo engano, pôde. Né? Então tem até um colega que é perito, que formou, foi para o COT lá. Então isso varia, mas tem alguns colegas peritos que são dos GPIs, tem acho que 3 peritos no COT, um é da minha turma, inclusive, e CAOP eu não conheço, acho que não tem. Mas assim, vai do interesse da administração. Não é impossível, né? É possível, mas não quer dizer necessariamente também ali que você tem que bancar o curso, né? Que não é para qualquer um. Mas não quer dizer que é sempre que eles vão permitir perito, não. Isso aí vai do interesse do órgão. E acho que para finalizar, sobre a lotação. Eu acho que vocês já falaram durante o podcast que normalmente você vai para a academia, faz o curso de formação e nem sempre você pode escolher o local da sua lotação. O Elmer, por exemplo, veio para Brasília porque os médicos ficam em Brasília. E normalmente como é que funciona essa lotação? Pelo que eu sei, normalmente o melhor da turma pode escolher. As outras pessoas não podem. Como é que funciona isso, gente? Essa modalidade de escolha de vagas aí, Gustavo, ela aconteceu até 2009, onde havia o primeiro colocado, ele criava a vaga. Né? Então ele dizia o seguinte, existia, na verdade, você quando termina o curso de formação, é mostrado lá para os alunos um menu das vagas disponíveis. Nem sempre são as melhores vagas, nem sempre vai ter na tua cidade. Mas o primeiro colocado, ele poderia naquela época escolher. Ele dizia, olha, eu quero agora a vaga, vou abrir um exemplo aqui, João Pessoa. João Pessoa, via de regra, não abre vaga. Ah, mas eu quero ir para João Pessoa. Se for o primeiro colocado, valeu, pode ir para lá. Eu adoraria morar em João Pessoa. Eu adoro morar em João Pessoa, eu tive muita saudade dela. Mas assim, é bom a gente conhecer o Brasil. Então assim, já prepara o espírito, você que está fazendo o concurso, para ir para qualquer lugar do Brasil. E eu sei que agora você que está assistindo esse podcast está pensando, mas se eu passar eu vou para qualquer lugar do planeta. Se eu vou até para o CETEC de Plutão, eu vou. Eu também dizia isso, mas na hora H a expectativa vai mudando, veja bem, não era bem assim, mas via de regra você vai para um local um pouco mais longe da sua casa. Via de regra a região norte, via de regra também ali a fronteira seca do país. Mas como eu já falei, torno a repetir, eu não conheço nenhum perito que depois de um certo tempo nessa região e que quis voltar para casa que não conseguiu. Todos conseguiram, então assim, em algum momento você vai voltar. Sou apaixonado, fiquei lotado 5 anos e meio como perito em Belém do Pará. Amo de paixão a terra que me adotou, a terra de Nossa Senhora de Nazaré. Amo a culinária, dá para ver até pela minha carcaça que realmente eu amei a culinária de Belém do Pará. E hoje meus filhos que foram para lá chorando sem querer largar João Pessoa, hoje pedem para passar férias em Belém. Então é uma coisa muito interessante essa... E são oportunidades, né? Você acaba conhecendo lugares e pessoas e se apaixonando aí. São sim. E o Brasil, eu me admiro ainda, Dani, como é que a gente fala a mesma língua num país tão grande, porque é uma diferença cultural tão grande. Né? Aquela questão da chuva, da geografia, a fauna, a flora, é uma riqueza, os costumes, a culinária. Então, assim, o Brasil é muito grande. E você se prepare, porque você vai conhecer o Brasil aí de forma bem ampla, de forma bem frequente. Um detalhe para pontuar, as lotações são preferencialmente nas regiões de fronteira, preferencialmente na região norte ou fronteira ali do centro-oeste, que são as de mais difícil provimento, né? Mas os CETECs, particularmente, eles acabam ficando ou nas capitais
ou os Nutex, que ficam um pouco mais na fronteira, mas assim, não é igual o concurso, por exemplo, a gente, escrivão papiloscopista, que às vezes tem lotação lá em Tabatinga, que aí é a extrema fronteira, né? Então, os peritos, a lotação preferencial nessas regiões, mas acaba que pela lotação do CETEX, você fica mais nas capitais ou em algumas outras cidades estratégicas ali. Existe também o adicional de fronteira, né, em algumas dessas lotações, e aí a lotação mais ou menos é isso, e você se movimenta depois, quando tiver concurso de remoção, conforme a sua antiguidade, conforme o tempo que você ficou nessas lotações de mais difícil acesso, que você vai te dando mais pontos, e aí você vai se movimentando conforme as vagas. No médio e longo prazo, em geral, as pessoas voltam para casa, exceto eu, porque médico só tem aqui em Brasília. Mas, assim, também tem essas outras opções de ir para outras diretorias, de assumir uma chefia de um CETEC, né? Tem várias oportunidades no DPF, então, em regra, o pessoal se ajeita ou fica por lá, né, Vila? Ou aqui é maravilhoso, o cara chega, odeia Boa Vista, Roraima, aí casa por lá, arruma não sei o que, fica por lá, ama, nunca mais sai, né? Tem isso também. Bom, meninos, esse assunto eu acho que a gente poderia falar um bom tempo ainda, né? Ele não se esgota. Como o Gustavo colocou no início, é o tema que mais demanda aqui na PCF, mas eu agradeço a gentileza de vocês aceitarem o convite para a gente ter essa conversa. E esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Não deixe de seguir a PCF nas redes sociais. É isso mesmo, pessoal. Curta, compartilhe esse episódio do podcast e siga-nos no seu tocador preferido. Um abraço a todos, obrigado vocês que participaram aqui. Até a próxima. Eu sou Daniele Ramos, ele é Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista.